Querido, que alegria. Eu sou o pastor Antônio, casado. Pode colocar a foto da família aí. Sou casado com a pastora Jani, já há 34 anos. Se for para casar, eu caso de novo com ela. Sou apaixonado por ela. Temos 2 filhos, pastor Lucas, pastor Mateus, todos estão no altar. Minhas 2 noras, Maiele, a Paula, e temos 2 netos, o João Pedro e a Maria Lívia. Nós morando em São José do Rio Preto, e deixamos tudo como o pastor João falou, e para Vargem Grande. Vargem Grande foi a cidade já considerada pelo lixo da Globo como a cidade mais pobre do Brasil. E nós tomamos uma decisão de conhecer aquela cidade. A minha família não foi fácil, deixar tudo, a casa própria. A minha esposa gosta demais de planta, de rosa, tudo ela gosta. Nossa casa própria, assim no quintal, tinha um bosque de tanta planta. Ela gosta tanto que eu estou mandando fazer um vaso bem grande para me ficar dentro do vaso. Vocês já entenderam, né? Porque ela olha assim e fala assim: coisa linda, Antônio, você está vendo? Eu não estou vendo nada. Está nascendo, olha lá, coisa linda. De minha filha, eu vou ficar para você falar esse negócio para mim também. Então, querido, de deixar tudo, ela doou todos os vasos de planta que ela tinha, tudo, e nós fomos conhecer Vargem Grande, um casal, a Kelly, o Ribamar vieram de Vargem Grande, do interior, e contou a situação, e lá eu falei assim: Ribamar, isso no ano de 2020, ele fez uma célula com 40 pessoas, a primeira. Eu falei: eu vou conhecer Vargem Grande. A minha esposa falou assim: eu vou contigo. Mas eu falei assim: nós vamos de ônibus, para não dizer pirata, a gente fala turismo, né? Porque crente não pode andar em ônibus pirata, então a gente muda o nome, turismo. 3 dias de viagem, mas nisso Deus começou a mudar a história. Eu fui visitar um rapaz católico, que a mãe dele começou a ir na nossa igreja, em São José do Rio Preto, que é hoje a segunda, ela sempre fica entre segunda ou terceira cidade melhor para viver no Brasil. E deixar tudo aquilo não seria fácil. E eu falando na igreja, a irmã Telinda falou para o filho dela, o Wanderson, e ele me chamou lá na casa dele, no apartamento. Eu fui no apartamento, ele chegou e falou assim: pastor, minha mãe falou que você vai para o Maranhão. Eu digo: vou. Tomamos café, ele pegou um envelope e falou assim: essa semente para o Maranhão. Eu digo: então vamos orar. Quando eu terminei de orar, ele estava chorando. Ele falou assim: pastor, eu toco na basílica, o senhor crê que o Espírito Santo fala comigo? Eu digo: eu creio. Ele mandou dobrar a semente. Ele vai no quarto e pega outro envelope. Falou: pastor, conta, quanto está na sua mão? Eu contei, tinha R$1.000. Ele falou: aqui tem mais 1.100. Eu entrei no elevador, comecei a chorar. Falei: Jesus, eu não falei de dinheiro. Como é que o cara pela primeira vez me viu, me dá R$2.100? E a Rede Espírita estava completando 10 anos, lá em Sorocaba, e o pastor Carlito Paes está lá. E eu fui. Quando eu cheguei lá, encontrei o pastor Gesso, de Osasco. Falou: Antônio, aqui está uma semente para o Maranhão. Uma transferência de R$2.000. E quando eu cheguei, que eu ia viajar no domingo, o pastor Ribamar falou: pastor Antônio, não vem de ônibus não, pode vir de carro, porque tem 3 pessoas que querem vir para o interior de São Paulo. E eu e minha esposa saímos para Vargem Grande no dia 6 de setembro de 2020, 3 dias de viagem, e essa bandeira eu tinha ganhado ela em 2018, eu levei essa bandeira, e quando chegou na ponte do Estreito, aquela ponte que caiu no final do ano, o Brasil inteiro sabe, naquela ponte a gente levantou essa bandeira e derramou o azeite, profetizando a mudança sobre o Maranhão. Aquele vídeo eu mandei para alguns amigos, mandei para o pastor Domingos. Pastor Domingos na hora ele me ligou e falou assim: Antônio, o que você vai fazer no Maranhão?
falei assim, eu estou indo para conhecer uma cidade chamada Vargem Grande. Ele falou assim, eu estou contigo nessa missão. Manda a conta da igreja. No outro dia, eu tinha mandado para o Getro. O Getro já ligou, vocês, quem conhece o pastor Getro? Ele já ligou assim, Antônio, você é doido? Eu digo, a minha esposa é mais doida do que eu. Rapaz, o que você foi fazer no Maranhão? Eu digo, eu vou conhecer uma cidade. Falei, cara, eu estou contigo nessa missão. Manda a conta da igreja. Mas eu não estava falando em dinheiro, nada. Chegamos lá em Vargem Grande, depois de 3 dias de viagem. Fizemos dia 6, 7, chegamos lá dia 8. Sem cansaço nenhum. A minha esposa dirigindo. Eu dirigindo e ela do outro lado dirigindo. Cuidado, olha o buraco, olha lá. Pisa no freio. Não dorme não. Parece que tem algumas mulheres que dirigem assim, né? O marido do lado. E aí quando acerta um buraco, você não está enxergando não, você está cego. O óculos não está funcionando não. Querido, chegamos lá. 3 dias de viagem. Visitamos pessoa. Eu vou no banco com dinheiro e com depósito de R$10.400. Compramos 100 cesta básica. Mais de 100 pessoas vieram fazer, nós fizemos culto em uma borracharia na BR-222, batizamos 8 almas, essas 8 almas até hoje estão firmes na igreja, ninguém desviou, pode glorificar o nome de Jesus. Mas o que chamou a atenção, porque na sexta-feira, que a gente vai voltar, eu vou no banco, ainda tinha 5.000, e a voz do Espírito Santo falou dentro de mim, esse dinheiro tem que ficar aqui. Eu fui, procurei um terreno, comprei um terreno, dei 5.000 de entrada, 48 parcelas de 687. Quando eu saio do cartório, uma cunhada minha que mora em Presidente Prudente manda uma mensagem, como é que está a missão no Maranhão? Eu digo, acabei de comprar um terreno. Ela foi assim, as parcelas é minha, manda a conta da igreja, manda a conta da imobiliária. Já vou pagar 2 adiantadas, pode deixar que as parcelas é minha. Agora em novembro ela terminou de pagar, 4 anos pagando. Ela pagou todas as parcelas, o terreno é nosso. Mas eu li um livro do Bill Johnson, que ele diz assim, se você nunca fez algo que os outros pensam que é tolice, é porque você é tolo. Aí eu estou dirigindo, voltando, de repente eu comecei, falei, Jesus, eu fiz algo que parece uma tolice. Eu batizei 8 pessoas, mais de 100 pessoas veio congregar, quem vai cuidar desse povo? E agora? 2.490 quilômetros de distância. O casal que me apresentou não tem estrutura para cuidar do povo, e agora? E a Geni do meu lado, eu só pensando. De repente ela olhou para mim e falou assim, Antônio Hilton. Quando fala Antônio Hilton, já entra debaixo da cama. Vocês são igual eu, né? Sabe quando a mulher fala aquele nome? Quando fala Antônio, está tudo bem. Mas quando fala Antônio Hilton, eu de lá vem chumbo. Eu falei assim, fala meu amor. Eu falei assim, meu amor não. Quem vai cuidar do povo que ficou para trás? Eu falei, boa pergunta. Ela falou assim, eu sei quem vai cuidar. Eu e você. Eu falei, os nossos filhos estão casados. Eu falei, a igreja de São José do Rio Preto tem 3 pastores para cuidar. Eu falei, a Maria Lívia, a nossa neta acabou de nascer. Ela falou, tem um pai e a mãe para cuidar. Eu falei, então fechado então, nós vamos mudar para Vargem Grande. Mas dezembro, querido, me deu um desespero. Como provedor da casa, eu falei, Geni, você já pensou, em janeiro agora nós vamos embora para o Maranhão, aonde nós vamos morar? Ela falou, nós não compramos um terreno lá? Compramos. Abraão não morava em tenda? Nós faz uma tenda, coloca o Corolla dentro da tenda e nós moramos dentro do carro. Eu falei assim, minha esposa, o que a gente vai falar para uma mulher assim quando fala isso? Querido, o céu ouviu. No outro dia o pastor Gerson, ele manda uma mensagem para mim, Antônio, eu quero conversar contigo e com a pastora Geni.
Eu cheguei em casa e falei assim, o pastor Gerson quer conversar com a gente. O que? Eu digo, não sei. Aí chamamos ele numa chamada de vídeo. Ele falou, Antônio, nós estávamos orando aqui na Manaim ontem. E o Espírito Santo falou com a gente. Que a casa que vocês vão morar, não importa o valor, é nós que vamos pagar. Arruma uma casa boa, uma casa missionária. Nossa casa tem 4 quartos, todas têm ar-condicionado, no centro de Vargem Grande, querido. Quando Deus, Ele está no propósito, Ele cumpre a vontade dEle, não a nossa. Nós estamos há 4 anos em Vargem Grande. Nesses 4 anos nós já batizamos mais de 1000 pessoas. Não? Deus tem feito algo que não é nada entre nós, eu e a Geni. É Deus que faz. Mas nesse tempo que nós chegamos lá, a geladeira teve que ficar, nossa geladeira é 110, lá tem que ser tudo 220. Os móveis tudo ficaram. E a nossa geladeira era uma caixa de isopor. A nossa mesa era uma caixa de papelão. E nós tirava selfie e mandava para os meninos dando risada. E chegou um dia que a Geni falou assim, eu não aguento mais. Não tem como guardar nada nessa caixa de isopor, perde tudo. Eu digo, mas você sabe a geladeira que você quer? Eu não sei. Você tem um dinheiro? Eu digo, não tenho não, mas Jesus tem. Vamos lá na loja. E nós chegamos na loja, ela falou assim, aquela ali. Eu digo, quanto? O cara falou assim, 3.750. Eu digo, à vista no dinheiro. O cara bateu assim, 3.350. Eu digo, 3.300. O cara, tá bom. Eu digo, depois eu volto aqui. Querido, naquela hora, quando eu saí da loja, a Geni olhou para mim, você está de brincadeira? Você parecia que tinha um dinheiro. Eu digo, minha filha, eu não tinha, mas Jesus tem, Ele sabe agora o que você quer. Ele não anotaram meu nome, eu não dei meu CPF. Fala para a pessoa do teu lado, Jesus sabe o teu CPF. Querido, no outro dia cedo, bateu na porta. Eu abri a porta de casa, ele falou assim, aqui que mora Antônio Wilton Oliveira Santos. Eu digo, sou eu. Pode descer. Eu digo, descer o quê? A geladeira. Eu falei, mas quem pagou? Eu falei assim, a pessoa que pagou na loja falou que você conhece ela. Mas quem? Eu falei, foi a palavra que a pessoa falou. E está aqui a nota fiscal. Está lá a nota fiscal da geladeira, querido. Isso eu falo só para crente. Porque, querido, o sobrenatural não é para nós explicar, não tem como explicar. A geladeira também é crente, querido. A geladeira ora, sério. Eu e a Geni viajamos, deixamos um jovem para dormir lá em casa. Ele ligou para mim, pastor, eu estou com medo. De quê, rapaz? De madrugada a geladeira faz uns barulhos feios. Ela rincha, eu digo, ela está orando, rapaz. Tem medo da geladeira, não. Mas a sério, ela faz um barulho assim, eu já entendi que é oração. Nós vamos assistir um vídeo, porque a gente entendeu, esse vídeo, que toda dificuldade tem que se tornar um projeto e um ministério. As dificuldades não é para nós abandonar, é para virar um ministério na igreja para ganhar alma. Nós temos o projeto lá, o Dentinho de Leite, que entrega escova, creme dental para as crianças, o kit menstrual para as adolescentes que não têm o absorvente. E aí é uma maneira de chegar naquelas adolescentes. Nós temos o projeto Café com Deus, que é onde as pessoas não aceitavam igrejas evangélicas. Nós entramos através da célula do Café com Deus. Nós temos a escolinha de futebol, porque todo menino, a profissão mais desejada do mundo é ser jogador de futebol. E as pessoas já pensam em jogador de futebol, porque pensam, não vou ganhar dinheiro para ajudar minha família. Então é a maneira também de evangelizar. Pode colocar o vídeo, onde todas as dificuldades, não é isso aí não. Não é isso aí não, toda a dificuldade gera um projeto. Esse aí também não. 1, 2, 3, vai acertar agora, puf. Esse aí não, está chegando.
Está chegando. Esse aí também não. Agora, todas as dificuldades se tornam um projeto. Pode colocar, e vira o que? O ministério. Isso aí é o Costurando História. Que as mulheres, pode trazer até uma bolsa lá, nós trouxemos uma bolsa, camiseta que as meninas fazem lá no projeto. Eu posso mostrar até a bolsa. O rapaz pegou as bolsas do projeto. Aí, escolinha de futebol. Hoje, nesse lugar onde toda a área lá é da Igreja Católica, nós estamos com 28 pessoas batizadas. Aí, ensinando as pessoas também já a plantar, porque a terra é boa. Aí a casa que está construindo, mudando a mentalidade de pobreza, de miséria para riqueza em Deus. Isso é o salão multiuso. Isso é os café com Deus nos interior. Isso é tudo o café com Deus no bairro também de Vargem Grande. É uma maneira da gente chegar nas pessoas, servindo as pessoas. Bairro Canaã. Isso é no Caldeirões. Isso aí, ó, visita de um ano. No velório eles me chamam para pregar na visita no cemitério. E ó a multidão. Aí a casa também no interior. Outra casa no Barrocão que vai ser inaugurada agora em julho no Impacto. Essa casa o rapaz construiu toda de adobo. A gente rebocou essa casa e pintou. Céu nós fazendo discipulado. Saí em outra cidade chamada Axixá. Saí na Pedra Grande. Essa casa ó, que nós já mandamos rebocar ela toda. E agora vai ser a inauguração agora em julho. Essa é a irmã da casa, Joelma. Não tinha cama, não tinha nada. O projeto investiu nessa casa, nessa família. Então cada dificuldade vai virando o quê? Um projeto para alcançar a pessoa. Também a gente olha e as dificuldades, a gente para no meio das dificuldades. Quando a gente fala das casas, porque o que foi atentado, a gente começou a ter uma crise. Eu falei, Geni, as pessoas batizam, está servindo o Senhor, mas continuam na miséria. Eu digo assim, eu não quero que Vargem Grande com o Maranhão seja uma África. Quantos anos que as igrejas brasileiras investem na África e a África não muda? Continua dependendo. E a minha oração é que de 3 a 5 anos, nós vamos comunicar, agradecer todas as igrejas do Brasil, por cada semente do Maranhão, que nós vamos falar assim, não precisa mandar nada mais. Nós queremos investir agora, é Vargem Grande que vai investir no Nordeste. Não? É o nosso sonho, por isso, que aí o que está fazendo? Nós estamos levantando frente para gerar emprego. As mulheres, no mês passado, a mulher que ganhou menos, no projeto Costurando História, ganhou R$ 1.100. Hoje o custo salarial de Vargem Grande é de R$ 396. É o custo que eles ganham. Se não mudar a mentalidade, o ambiente não vai mudar a mentalidade. E uma menina chegou lá em casa, ela entrou no banheiro, a Júlia, saiu do banheiro e falou assim para minha esposa, como é que usa? Porque ela não sabe usar um vaso. Nós entramos em crise, a minha esposa. Por quê? Você vai nos interior, depois, prepara depois do impacto, o vídeo. As pessoas do Brasil inteiro, agora o Geto vai estar com a gente, o pastor Domingo vai estar lá. Pensa numa coisa difícil para escalar esse time, querido. Os dois falaram assim, você escolhe eu ou o pastor Domingo. Eu fiquei no meio, digo assim, todos dois é bom, artilheiro. Não tem como escolher. Querido, aí a gente olha o que as pessoas vai nos interior. Quando chega interior, que eu falo os povoados, você fala assim, eu quero usar o banheiro. A dona da casa ou o dono fala assim, pode escolher direita ou esquerda, pode ir para o quintal. Não tem nenhuma, vamos dizer assim, um latado, alguma coisa assim, você escolhe. A dificuldade de escolher o banheiro não é difícil. A dificuldade é para usar o papel higiênico. Porque o papel higiênico lá não é branco, é verde. Aí você tem que saber usar.
Porque se você usar um papel errado em higiene, vai doer. Vai sair até sangue, é sério. Não? Então, querido, por causa da dificuldade, não tem banheiro nos interior. Não? É as casas de palha, não? Aonde não tem um banheiro. Não? Porque a mentalidade da pobreza. O meu avô, o meu bisavô, a primeira casa que nós construímos no projeto, a dona da casa, a irmã Maria, falou assim: pastor, o senhor não repara não, mas derrubar minha casa, eu digo, para a construção agora. Se não for para derrubar essa casa velha, nós não faz a nova. Não? Por causa da mentalidade, eu morei aqui a vida inteira. Meu avô, meu pai. Por que eu estou falando isso, querido? Porque se não mudar a mentalidade, o ambiente, não muda. Não? Pode colocar o vídeo do impacto, esse vídeo azul, do impacto. Isso. Aí nós fazemos devocional no ginásio, todo mundo, essas pessoas é do Brasil inteiro que vai. Aí à noite nós fazemos no ginásio uma estrutura com palco. E aí depois vai para os interior, olha aí leva roupa, doação de... É o médico, dentista, advogado, qualquer tua profissão é importante para servir as pessoas. A nossa profissão não pode ser só para ganhar dinheiro, tem que ser para servir as pessoas também. Não? E aí a gente leva também alimento, come com eles, trabalha com as crianças. Aquela casa foi a casa que foi inaugurada. E aí tem esse tempo. Ali era a doutora atendendo as pessoas. E aí o batismo, no último dia, nós fazemos o batismo, uma caminhada na cidade, fazendo impacto, orando pela cidade. Dias 2 ao dia 5 de julho, nós temos o impacto de missões. Isso, querido, gera paixão. E quando você chega lá, a realidade, a gente pensa assim, não é Brasil. E o Maranhão é rico, querido. Vocês lembram de um presidente que falava assim: brasileiro e brasileira, meu povo do Maranhão. Ele estava falando o quê? Quando eu cheguei no Maranhão, eu entendi. Brasileiro e brasileira, meu povo do Maranhão. Quer dizer que o Maranhão não era Brasil. E o meu povo, o povo era dele. Ele ficou durante 53 anos mandando no Maranhão. Deixou as 8 cidades mais pobres do Brasil. Aí entrou outro, que depois foi para Brasília. Não? Eu falei assim, ou você fica se você ficar no Maranhão, eu não fico. Então ele correu para Brasília, eu fiquei no Maranhão. Brincadeira, meu querido. Mas ele foi para Brasília. Ele deixou 40 cidades mais pobres do Brasil. Um estado que chove, um estado mais esquecido. Por isso que eu carrego a bandeira. Porque essa bandeira parece com o quê? Parece com a bandeira dos Estados Unidos. Nós vamos colocar agora, coloca o vídeo agora, SOS Enchente. Eu estava, querido, ali em Castro. Minha esposa ligou e falou assim: olha, 2 dias que chove aqui demais, alagou um bairro inteiro. Eu falei: Jesus, o que a gente vai fazer? Eu marquei uma reunião online, à noite, com a minha esposa, com a equipe. Eu digo, nós vamos atender essas pessoas. Querido, eu louvo a Deus, todas as pessoas da nossa equipe que vocês vão ver trabalhando, todas nasceram no projeto na igreja. Nós não temos ninguém de outra igreja. Mas ninguém é ninguém. Não? E eles juntaram 6 horas da manhã, foram nas casas, ajudar a limpar as casas. A minha esposa com a equipe ficou lá em casa fazendo comida. Depois atenderam o pessoal, doaram roupa, todas as roupas que nós tínhamos, que era para usar no impacto. Agora em julho, nós doamos. Caderno para as crianças, sandália que perderam. Sabe a pessoa não ter quase nada e perder o que tem? Vamos assistir esse vídeo? Isso aí aconteceu agora, sexta-feira. Isso aí foi no sábado de manhã. Olha a situação dessas casas, de barro. Olha aí. Isso aí é um bairro de Vargem Grande.
Olha o fogão. Situação das casas. Nossa equipe está atendendo. A caminhoneta chegando com a comida. A minha esposa com o pessoal atendendo. As meninas com as crianças. Hoje de manhã a equipe foi lá, deram café, pão, bolo e as roupas, doação de roupa. Amém? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus, bem forte. Quando a gente olha, querida, a gente tem assim uma mentalidade e dizemos assim: o povo do Nordeste é porque votaram na esquerda ou no 14-1. Mas não é, querido. E diga assim porque eu fiz muita pesquisa fora e era 8 direita e 2 esquerda. Mas quem tirou, eles colocaram eles lá. Não? Eu digo isso com muita propriedade porque hoje eu vivo no Nordeste. E eu digo uma coisa, não? O nordestino não é preguiçoso. Hoje, se pegar todo o nordestino do Brasil e voltar para o Maranhão, São Paulo para, Brasília para, em muitos lugares para. Mas você sabe qual é a dificuldade? Não? A mentalidade e olhar assim, não ter oportunidade. Não? Agora mesmo, a Juliana mora na Pedra Grande, ela 4 filhos, ela estava abandonando os filhos para ir para Rio Verde, no Goiás, para trabalhar, para dar conta de sustentar a família. Ela foi para o corte de costura. A pastora Sandra, o pastor Adilson, que foram lá ensinar, falou: pastor, nós estamos admirados. Como é que essas mulheres aprendem a costurar com tanta qualidade em uma semana? Isso aqui é Deus, pastor. A Juliana ganhou R$ 1.250. A Juliana, ela lutava durante um dia para quebrar 10 quilos de coco babaçu. 1 quilo de coco babaçu custa R$ 2,20. A mulher tem que ser muito forte para conseguir 10 quilos de coco durante um dia. Então, querido, o maranhense, ele é trabalhador. O problema é a mentalidade. Eu não vou conseguir porque pobre. Aquela menina morena que você viu mais aparecendo, ela é a Paula. E o esposo dela, o Joilson. Eles são hoje carteira assinada pelo projeto. São registrados. Ela estava de férias. Eu liguei para ela assim: Paula, acabou as tuas férias e até o dia 1º. Filha, assume aí junto com a minha esposa. Pastor, estou para dentro. Agora. Assume aí e ajuda o povo. A Paulo e o Joilson, a primeira vez que eu chamei eles, eu falei assim: eu vou dar R$300 para vocês e uma cesta básica. Eles começaram a fazer a obra. Depois foi para R$600. Depois R$1.000 cada um deles. O Joilson chegou em mim: pastor, eu vou ficar rico, não vou? Eu digo: você já está rico, cara. Não? Ganhando R$1.000. Hoje, os 2 custam para o projeto mais de 4.000. Porque eles são carteira assinada pelo projeto Terra Nova. Nós somos o único projeto na cidade registrado e carteira assinada na cidade. Não? Agora, não? Muitas vezes você olha para um lado, pô, querido, o Brasil é tão rico. É como o Paraná. Eu tive tem 3 semanas atrás, pastor João, pastora Débora, eu tive lá em Rio do Sul, Santa Catarina, em uma conferência de missões. Eu junto com o pastor Carlito Paz, eu estava falando para mais de 2.000 pessoas, uma igreja muito grande. Eu falei assim: olha, porque lá é considerado a Europa brasileira. Não tem desemprego, não, uma riqueza muito grande, e eles têm a mentalidade de um Maranhão que ninguém quer trabalhar. Mas na verdade não é isso, é a oportunidade, porque se torna o quê? Massa de manobra. Mas eu quero nesta noite falar com vocês, conversar um pouco acerca de um tema que tem queimado muito o meu coração: transformar
a missão em propósito. Porque tem muita gente, nós estamos dentro da igreja, muitas vezes nós temos tudo, querido. Nós temos carro, casa, apartamento, temos tudo. Mas muitas vezes não temos mais a missão. Ela acabou o propósito, não transforma mais em propósito. Aí nós perdemos o prazer de viver, porque não tem mais uma causa para viver. E eu quero falar assim uma coisa, querido, é tão importante. Eu e a pastora Geni, a minha esposa Geni, nós tomamos uma decisão, que nós vamos envelhecer, mas não vamos ficar velho. Como assim, pastor? Qual é o queijo bom? É o envelhecido. Não é verdade? O queijo bom é envelhecido, é até caro. O queijo envelhecido. Qual é o vinho bom? Vocês não tomam mais, mas vocês lembram. Não é verdade? O vinho bom, qual é? O envelhecido. Não é o velho joga fora. E eu tomei a decisão, 55 anos, ó. Não tem vá. Não tem, quem viu, viu. Não? Isso, querido, porque 55 anos é como se eu tivesse 22. A Geni vai completar 57, a mesma coisa, nós entramos na academia. E aí o instrutor na academia falou assim, pastor, ó, o espelho não é para mostrar que é bonito, pastor. É postura, pastor, tem que ser assim, ó. Não, o senhor vai envelhecer, ficar assim, ó. Aqueles velhinhos assim, ó. Eu digo, então tem que andar assim, eu estou andando só assim agora. Peito levantado, não? Vai passando um tempo, ficar velho não. Eu vou ficar envelhecido. E aí tem que andar assim, ó, peito levantado. 5 horas da manhã, eu e a Geni já estamos na academia. Não? Venci até a mulher do diabo. Sabe quem é a mulher do diabo? A diabetes. Sério, venci a mulher do diabo, expulsei ela, sai Satanás, sai mulher do diabo. Venci a mulher do diabo, querido. Não? Se alguém, a mulher do diabo está te perseguindo, expulsa ela. Não aceita ela não. Pensa no café gostoso, é sem açúcar. Suco de maracujá sem açúcar. Suco de limão sem açúcar. Eu digo, eu estou ficando igual o Subirá. Querido, quando você tem um propósito para viver, você tem prazer de viver. Agora, quando a gente perde o propósito de viver, você pode ter tudo que você não tem prazer de viver. E nesta noite, quero falar sobre isso. Abre aí a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. Diga para o seu irmão que está ao seu lado assim, mas com alegria, você está no melhor lugar de Curitiba. Não, diga bem alegre, você está no melhor lugar de Curitiba. E diga aí, ó, perto das pessoas mais bonitas dessa cidade. Eu gosto de falar essa palavra, você sabe por quê? É uma palavra profética, que até os feios casam. Porque os feios começam a ficar bonitos, por causa da palavra. Palavra tem poder. Aí o cara é feio, rapaz, eu fiquei bonito, por isso que eu gosto dessa igreja. Aí a pessoa começa a ter prazer cada dia mais. João capítulo 4, versículo 4 diz assim: e era necessário passar pela região de Samaria. E assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto da terra que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço e era por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse: dai-me um pouco de água, pois o seu discípulo tinha ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E ela disse ainda: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele daria água viva.
Amém? Querido, eu quero conversar nessa noite. Eu não vejo Jesus como um grande pregador. Eu vejo Jesus como um cara que gostava de conversar, de sentar, de compartilhar. Jesus está sentado perto de um poço. E aquela mulher chega meio-dia. Todo mundo sabe, quem já foi buscar água em cacimba, em poço, qualquer lugar sabe, que meio-dia não é hora de buscar água. É hora que o sol está mais escaldante. Mas aquela mulher mal vista, ela foi meio-dia. E quando chega ali, Jesus, ele está o quê? Transformando missão em propósito. Porque os discípulos de Jesus tinham ido para a cidade comprar alimento. E aquela mulher estava ali, Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Qual é a dificuldade hoje, querido? Que muitas vezes a gente não atrai as pessoas para transformar a missão em propósito, porque a gente quer de uma vez já levar a pessoa, vamos para a igreja. Agora, quando você convida alguém para a sua casa, muda a mentalidade da pessoa. Quem é torcedor do Flamengo aqui? Levanta a mão para o céu. Não? Lá em Vargem Grande tem mais flamenguista do que gente. Vocês já entenderam, né? É muito flamenguista, é sério. Quando eu encontro um flamenguista na rua, eu digo assim: e aí, como é que está o Mengão? O cara, rapaz, pastor, o Mengão está bem. Ele acha que eu torço para o Flamengo. E eu torço para o time que ganha do Flamengo, o Fluminense. Não? Aquele que era o time que o apóstolo Paulo ia torcer. Porque é só sofrimento, é só angústia. Sério, querido. Não? Então, porque é uma maneira de chegar na pessoa. Não? Aí a pessoa chega para ganhar alguém para Jesus e já vai de goela dentro, não ganha. A pergunta é já para nós, transformar a missão em propósito. Qual foi a última vez que você levou um amigo que não é crente para ir numa pizzaria comer? Porque muita gente começa a carregar só os crentes para comer com a gente. É verdade ou não é, querido? E aí como é que vai transformar a missão em propósito? É um espanto naquela época, eu vejo na Bíblia, quando os discípulos de Jesus chegam, vê Jesus sozinho, conversando com aquela mulher. Uma mulher mal vista. Mas vocês sabem, que depois a mulher chega na cidade, e fala assim, um homem falou a minha vida. Será que não é o Messias? A cidade inteira vem conhecer Jesus. A missão virou em propósito. Muitas vezes quando falamos de missão, pastor Sebastião, a gente começa a pensar que missão é lá no Maranhão. Eu vou fazer missão na África. Eu vou fazer missão lá no Iraque. Aí tem uns que acham melhor, eu vou fazer missão na Disney, Estados Unidos. Quem não quer fazer lá? E na verdade, a missão transforma em propósito, é todo dia quando nós saímos da nossa casa. Quando você chega no posto de gasolina amanhã, isso eu faço toda segunda-feira. Eu entro na loja, ou num posto, eu falo assim, rapaz, eu não te vi na igreja ontem. O cara, eu? Você? Oxe, mas você não é você mesmo, eu não te vi na igreja. Aí ele fala assim, eu não vou, é por isso que eu não te vi. É por isso. Mas qual igreja? Eu digo, a Deus vivo, o melhor lugar nessa cidade. Onde é? Aí eu falo o endereço. É uma oportunidade, querido. E a pessoa dá até risada. Muitas vezes nós não temos a maneira de comunicar para transformar a missão em propósito. A missão em propósito, quando os maiores desafios. Aqui a Bíblia fala que Jesus teve o quê? Foi necessário passar por Samaria para encontrar aquela mulher. Para eu estar aqui hoje, junto com o pastor João, com a juíza, a pastora Débora. É juíza ou não é? É a Débora. Eu precisei o quê? Pastor Sebastião, eu precisei ir para o Maranhão. Não? E quem falou o sim para o Maranhão, foi eu ou foi a Geni? Foi a Geni. Ela falou assim,
a neta quem cuida é o pai e a mãe. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Não vai existir um grande homem se não existir uma grande mulher. Você já viu um propósito, ele se torna, a missão se transforma em um propósito? Você já viu a construção de uma casa? Quando chega no acabamento, quando entra o casal na loja para comprar, lá no Maranhão já fala a lajota, que é o piso, a cerâmica, todo mundo alegre, você não vê casal brigando, material de construção, acabamento, que alegria, o cartão até estoura, ninguém fala nada. Agora, lá no fórum, o pau quebra, porque acabou a missão e acabou o propósito. Quando tem propósito, querido, até o que é feio fica bonito, guarda isso. Eu estou entrando numa rua, eu terminei de lavar o carro, estou entrando numa rua, penso uma rua com lama, suja, e nós ia visitar um casal, eu olhei assim, pensando, que rua suja. A Geni olhou para mim e falou assim, que rua bonita, olha que lama bonita. Eu digo, você está de brincadeira, como é que uma rua dessa é bonita? O Espírito Santo falou comigo na hora, o que é no propósito, até o feio fica bonito. Querido, não foi um mês, você acredita que o abençoado do prefeito mandou asfaltar aquela rua? Eu desvio quando eu estou com a Geni para não passar naquela rua, porque mulher não esquece de nada. Toda vez que chega naquela rua, ela fala assim, olha a rua feia aí, ó. É ou não é, querido? Não esquece. Todas as vezes que eu passo, eu vou passar para aquela rua, eu passo por outra junto com ela, porque ela lembra na hora, o que era feio no propósito fica bonito. Querido, não tem como nós não ganhar alma, se não entender o propósito, a paixão. Quando nós vamos perdendo a paixão, nós vamos para domingo a domingo, o nosso carro não traz ninguém mais, porque o carro não virou mais o propósito. Querido, existe uma pesquisa, nós convidamos 25 pessoas, 15 fala que vem, 7 fala, pode esperar, mas é 3 que vai vir se você passar e trazer. E isso transforma a missão em propósito. E nós olhando, querido, quando nós enxergamos isso, em primeiro lugar eu quero falar com vocês, que no propósito de Deus, até quando nós estamos cansados, transforma em propósito. Nós olhamos aqui que Jesus estava cansado, mas mesmo cansado, ele transformou a missão em propósito. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que tem muita gente que fala assim, pastor, estou cansado, não dá mais, eu vou deixar minha célula, eu vou dar uma parada porque eu estou cansado demais. Nós carregamos uma frase lá em Vargem Grande, quando está cansado, corre que você chega mais rápido. Parar, você não tem resultado, mas se você correr, você chega no teu objetivo. A Bíblia fala que Jesus estava cansado de viajar, ele parou, cansado, ele viu o quê? Uma oportunidade de ganhar uma cidade através daquela mulher. E nessa noite, querido, eu não sei qual a luta que você tem enfrentado, mas eu quero te falar, você vai transformar aquilo, a tua maior dor, se torna o teu grande ministério. Sabe aquilo que você já enfrentou de tanta luta, vai se tornar o teu grande ministério. Eu fui um cara muito ferido em missão. Curitiba aqui, eu investi no menino durante 4 anos, para vir numa base missionária. Fora de ética, a gente não fala o nome, é Jucum. A gente não fala o nome. Durante, querido, 4 anos, a gente tirou da boca para sustentar esse menino em Curitiba. Quando o menino estava no último mês terminando, ele recebeu uma proposta de morar em São José do Rio Preto, num apartamento, um gol, 5 mil por mês. Ele chamou nós numa chamada de vídeo e falou assim, tchau, tchau, eu não sou de vocês, eu não pertenço a essa igreja.
Querido, ele gravava vídeo e falava dos povos não alcançados. Ele levantava tanta pesquisa e mandava para nós. Querido, aquilo feriu o meu coração. Hoje eu falo porque não dói mais, que eu fiquei curado. Mas eu falei, cara, nós somos palhaço. Você está brincando com a nossa cara? E os vídeos que nós colocava todo domingo de você? E agora, o que eu vou falar para a igreja que tirou da boca para te sustentar durante 4 anos? Querido, doeu muito. Eu via também igrejas fazer Jesus transforma, grandes movimentos de missão, e deixava o povo para trás. Aquilo me feriu muito. Querido, chegou o momento, eu tive que ir lá procurar aquele menino, antes de eu ir para o Maranhão, e falei assim, Fernando, me perdoa, cara. Eu falei tanta coisa para te ferir, que eu fiquei com raiva. Falei, pastor, foi eu que errei. Não, mas eu quero te pedir perdão. Jesus arrancou do meu coração, e eu vou para o Maranhão. Quando nós chega lá no primeiro impacto, o Jetro olha e fala assim, Antônio, isso aqui não tem nada de conferência, Antônio. O que você e a Geni estão fazendo, isso aqui é um impacto de missões, isso daqui é missões na prática, na veia. Eu olhei, Jetro, então estou igual o Jeremias, Deus me enganou. E aí eu lembrei do Paralama do Sucesso. Ei, caí de gaiato no navio. Quem lembra aí, levanta a mão. Tem uns vai aqui mesmo, né? Que lembra do Paralama do Sucesso. Não? Querido, eu caí de gaiato no navio. Eu estava na missão, eu estava sem saber. Não? Se tornou o meu maior ministério. Tem alguns amigos, igual o pastor Domingo, falam assim, Antônio, começa a guardar tudo, porque você vai fazer um livro para falar de missão, porque você e a Geni vive, respira missão. Hoje o Brasil inteiro, dos 4 cantos, eu estou pregando só para falar de missão, que era a minha maior dor, era a minha maior ferida. Tem gente aqui, que em alguma área, até dentro da igreja, você já foi ferido. Vai ser o teu maior ministério. Porque é Deus que vai tratar. E Deus, Ele vai nos ensinando diferente. Por quê? Que nós precisamos transformar, querido. Missão e propósito. Abra aí a sua Bíblia em João, vamos lá. No capítulo 20, o versículo 21. É por isso que nós precisamos. Capítulo 20, versículo 21. Nós precisamos disso. Coloca para mim. Mais uma vez ele disse, a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio. Agora o versículo 22. Então soprou sobre ele e disse, receba o Espírito Santo. Querido, quem nos enviou foi o próprio Jesus. Ele está falando assim, o Pai me enviou, agora eu vou enviar vocês, e eu vou enviar vocês, mas vocês vão receber o quê? O poder do Espírito Santo. O Senhor que nos enviou e nos deu o poder dentro de nós, o Espírito Santo. Quem está entendendo? Quando você entende a missão e o propósito, transformar em propósito, você tem a maior alegria. Mas por quê, pastor? Porque nós damos continuidade àquilo que o nosso mestre começou. O próprio Jesus começou a missão. E depois ele passa para o seu discípulo. E agora, abre a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 29, versículo 2025. Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Não tem, né, querido? Sabe por quê? Diga para o seu irmão, você é o Atos 29. Você é Atos 29. Não? Vocês são igreja de Bíblia, né? Porque ninguém procurou. Eu já procurei uma igreja com uma velhinha, falou assim, pastor, na minha Bíblia não tem. Eu digo, mas não tem mesmo, é a senhora. Não? Querido, nós somos o privilégio de continuar aquilo que Jesus começou e passou para os seus discípulos. Você já pensou nesse privilégio? Você já leu na Bíblia, Cornélio, o anjo chega e fala assim, Cornélio, a tua oração, a tua esmola,
o teu jejum, o Senhor viu, mas eu não posso pregar para você, Cornélio. Olha o privilégio. Manda chamar Pedro, o Pedrão está lá orando. Chama Pedro que ele vai falar contigo. Querido, que privilégio. Sabe aquele teu amigo lá da empresa, o teu sócio? Você sabe? É você que vai ganhar ele. Não? É você que vai ganhar aquela pessoa que trabalha contigo, que todo dia olha para você. Porque você vai transformar a missão em propósito. Aí começa a entender. Eu olho os piores momentos da vida de um homem que estava completamente cansado. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 6. Para mim, querido, esse líder era para desistir de tudo. Tinha perdido a família. O inimigo tinha colocado fogo na casa. Mas naquele momento, querido, ele entende que no cansaço é hora de conquistar de volta a família, mesmo cansado. 1 Samuel 30, versículo 6, olha o que diz. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi reanimou no Senhor, no seu Deus. Que Davi estava cansado, Davi tinha chorado até perder a força. Ele reanima no Senhor. Mas o reanimar no Senhor, sabe onde é que ele consegue? Quando ele busca o Senhor, ele vai atrás do sacerdote. Quando ele vai atrás do sacerdote, para saber se Deus ia dar vitória, que se ele poderia ir atrás da família. Sabe como é que nós perdemos a paixão pela missão e não vira propósito? É quando nós perdemos, querido, o time, o tempo. De não ter mais, eu não tenho um tempo mais para orar na minha casa. Eu não tenho mais o meu lugar do secreto. Aí a gente começa a olhar só luta. A gente começa a olhar a correria de uma capital, o trânsito, tanta dificuldade, tanta luta. Mas é nessa hora, querido, que nós olhamos qual é a nossa prioridade. Eu estou falando aqui de uma igreja madura, apaixonada por Jesus. Uma igreja que está pronto, querido, para gerar o quê? Vidas para o reino dele. Porque se nós olhar aqui, querido, era no pior momento. Davi vai, vence, busca 600 homens, fica só 400 com Davi. Ele vai e busca, e gera o quê? A ganhar de volta a cidade, ainda trazia os despojos, trazia a riqueza. Terceiro, quero falar com vocês. Missão e propósito gera oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Jesus vê a oportunidade perto do poço. Abre aí agora a sua Bíblia, olha a oportunidade que Jesus vê uma multidão. Lucas capítulo 7, versículo 12. Muitas vezes nós olhamos, querido, nós trazemos na nossa religiosidade, dizendo assim: eu não posso ir no velório aonde tem vela, aonde tem cruz, eu não sei quem morreu. Você vai no velório para abraçar o morto ou os vivos? Morto ou vivo? É o vivo. Então a palavra do velório é por vivo. Querido, eu não posso, tem a voz na igreja católica lá que anuncia, morreu fulano de tal, digo, Geni, já está passando até o nome para mim. Eu já pego o nome, já chego lá, eu já falo o nome, fulano morreu, né? Eu não conheço, nunca vi o cara, mas já sei o nome dele, porque a voz do católico, a voz do padre já falou. É uma oportunidade, querido. E aqui Jesus viu uma oportunidade, olha lá o que diz, transformar missão em propósito. Ao aproximar do portão da cidade, eis que saía do enterro, um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-lo, o Senhor se aproximou dela e disse: não chore. E chegando, tocou no caixão, e os que estava carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta. E o que estava morto assentou-se e passou a falar.
Jesus restituiu a sua mãe, e todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Ei, querido, no pior momento da vida, é uma oportunidade para ganhar alma. Jesus para aquele enterro para ganhar uma multidão. Existe um momento da nossa vida, querido, muitas vezes nós falamos assim: pastor, mas eu tenho vergonha. O não a gente já tem. Agora o não é o combustível do sim. Sabe por quê, querido? O evangelho, ele é lazer e diversão. Talvez a pessoa carrega um evangelho tão pesado, que a pessoa fala assim: eu não quero ser crente é difícil demais. E não é difícil quando a gente entende o propósito. Sabe por quê? Olha como a missão vira propósito. Elias passa a capa em Eliseu. O que é que Eliseu faz? Pega os bois e faz um grande churrasco. Virou lazer e diversão. Jesus olha os discípulos lá passar a noite sem pescar. Quando ele chega, Jesus já tinha até assado o peixe, não? Churrasco de peixe perto do mar. Lazer e diversão. Quando a gente entende o evangelho, não é pesado. Quem vai em alguma célula aí, levanta a mão para o céu. Quem vai? Querido, qual a coisa melhor da célula do que comer? Não é verdade, querido? Não? É a comunhão, é o momento de compartilhar, não? Lazer e diversão. Se a gente olhar, querido, é uma oportunidade de cheirar. O Elias estava cansado. O que é que Deus colocou? Um pão quentinho na brasa para Elias. Não? Colocou água. Se tornou o quê? Um propósito. Mas vai passando uns tempos, e a gente vai dizer assim: mas eu não consigo. Querido, dentro de você existe uma chama, uma paixão muito grande. Porque, querido, tem muita gente, muitas pessoas sofrendo, enganados, sendo acorrentados, porque precisa só de um abraço e de um lugar de amor. Eu entrei dentro dessa igreja, que ele estava junto com o pastor Sebastião. Eu fui cumprimentado com tanta gente que eu ficava para um lado, não sabia nem quando atendia. Tanta gente me cumprimentando. Quem não gosta, querido, de ser reconhecido? Quem não gosta de chegar num lugar e alguém te cumprimentar? Porque quando você entra até no mercado para comprar uma coisa, aquela pessoa te atende mal, você não volta. Então, é importante uma igreja onde você congrega com esse amor. Você traz o teu amigo, a tua amiga. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar apaixonada também para servir ao Senhor. Porque você sabe que a tua amiga, o teu amigo vai ser bem recebido. Gera o quê? Propósito. E quando nós estamos falando sobre propósito, querido, de paixão, não existe transformar missão em propósito e não haver paixão. Guarda isso. Não leia a Bíblia para pregar. Leia a Bíblia para viver. Depois viva o que você prega. Tem muita gente lendo a Bíblia para pregar, querido. Não vai virar propósito. Agora, quando você lê a Bíblia para viver, aí você vai pregar o que você vive. Quem está entendendo? Vai gerar uma paixão tão grande, querido, que você vai dizer assim: cada domingo eu não vou mais sozinho para a igreja Alameda. Eu vou levar meus amigos. Porque gera paixão. Você lembra quando você tinha uma paixão tão grande? Não? Você já viu, eu gosto de falar muito, eu gosto de futebol. Você já viu o hino do Flamengo? O que é que ele fala? Paixão até morrer. É ou não é? Paixão. Você já viu o hino? Eu gosto muito. O hino do Corinthians. Não? É roxo até morrer. Paixão. Por que nós temos que ter paixão por Jesus? Essa paixão para gerar o reino de Deus. Essa paixão tem que estar dentro de nós. Mas para isso, querido, virar propósito, tem que colocar o pé. Abre a sua Bíblia. Eu queria chamar o Ministério do Louvor aqui. Abre aí a sua Bíblia em Josué, capítulo 3, 14 menos 1. Vamos lá. Vocês já entenderam, não? Vocês são inteligentes, não? Capítulo 3, 14 menos 1. O Zagalo estava errado quando ele falou desse 14 menos 1, que era o número dele.
Vamos lá, olha o que diz. O sacerdote: levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, assim que os seus pés tocar na água do Jordão, as correntezas será interrompida do rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Querido, se você não colocar o pé, não tem como transformar missão em propósito. E quando eu estou falando assim, eu não estou falando só do nível espiritual, eu estou falando também sobre a igreja. Eu queria que os meninos colocassem aí o vídeo do complexo da Deus Vivo. A nossa igreja nunca tinha entrado 5.000, 4.700, 4.800, e agora, mês atrás, a gente comprou, pastor João, uma área de 20.000 metros na frente da cidade, e tem um monte. Agora nós estamos mais alto do que a matriz, por isso nós vamos construir a catedral, porque nós estamos acima da matriz. Um monte que vai ser a tenda do encontro 24 horas. E aí vai ter um society, um campo de futebol, vai ter já uma pista de caminhada, uma academia, vai ter um parque melhor do que o do shopping de Curitiba. Querido, por 900 mil, 60 parcelas, a gente não fala 5 anos não, 60 parcelas de 15 mil. Sabe quem queria comprar a área? O Açaí, a rede Açaí, quer entrar já no Maranhão, quer comprar lá em Vargem Grande. Eu digo, a gente está orando, mas dá um pouquinho, deixa nós comprar a primeira área. Querido, foi um milagre, porque o Açaí colocou 500 mil, depois 2 anos, mais 500, 1 milhão. Eu liguei para o Getro falou, Antônio, dá uma proposta de 600 mil, dei a proposta de 600 mil, falei assim, rapaz, nós vamos dar 120 por ano, 10 mil por mês. O cara, pastor, o senhor está brincando? O Açaí quer dar 1 milhão, diga assim, mas é o Açaí não tem projeto igual o nosso. O Açaí quer ganhar dinheiro, nós não quer dinheiro, nós quer vida. Mandei o projeto para o cara, o advogado, e ele passou o WhatsApp dele para mim. 4 da manhã, 5 da manhã, eu comecei a mandar oração para ele. E aquela oração, Jesus, toca, abençoa as audiências dele, é advogado. Daqui a pouco o cara falou, pastor, eu era desviado da Igreja Batista lá de São Luís, pastor. Eu mostrei já os teus áudios para minha esposa, e a coisa boa quando mostra para a mulher mais aquebrantada. E a mulher falou assim, mas o pastor vai fazer tudo isso nessa área? Vai, mulher. Então pensa na proposta. Pastor, tem outra proposta? Eu digo, tenho. 180 por ano, 15 por mês. Pastor, não tem entrada? Eu digo, não. As pessoas que falou comigo, falou que não dá entrada. As pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele falou assim, pastor, mas é isso mesmo? Eu digo, isso. Ele falou, então vem tomar um café comigo 4:30 da manhã. Na hora que ele falou 4:30 da manhã, uma voz soprou no meu ouvido. O horário que você vai chegar, ele vai medir as parcelas, a tua lealdade no horário. Ele vai medir se você vai ser fiel também no pagamento nos meses. Querido, eu não dormi naquela noite. Eu cheguei na casa do cara 4:10 da manhã. Quando eu cheguei lá, ele já estava na cozinha, fritando ovo e preparando um cuscuz de milho. Tomamos café, mostrou a fazenda para mim. Depois ele estendeu a mão, 7:30 da manhã. Fechado, pastor, vamos fazer o contrato. Vamos fazer o contrato. Sabe por que eu estou falando isso? Essa igreja tem um potencial muito grande, querido. Esse potencial, mas precisa colocar o pé. Aonde colocar o pé, a água vai parar. Coloca o vídeo aí, do complexo, pra vocês verem. Ó, em breve. Já pintamos até o muro já. Olha lá. Em breve a catedral, o complexo. Olha aquele monte lá, ó. Já limpamos, nós fazemos vigília todo sábado lá. Na beira da rodovia, na entrada da cidade. Toda essa área já é nossa. Olha o que vai ser nessa área. Vai ter a casa da janela, que é da pastora Genoveva. Agora estava lá em Marília, falou assim, pastor,
vai construir a casa? Eu digo, você vai construir. Ela falou, então eu vou juntar 50 pessoas, metade do pagamento nós vamos pagar. Olha o ônibus, Jesus Cristo glorioso. Nós tínhamos um ônibus que não conseguia mais andar, porque era aqueles ônibus grandes de capital. Aí nós compramos esse ruralzão aí, ó, para 42 pessoas. Tem de domingo que vem com 132. Mas no Maranhão pode, aqui não pode não. Não? Olha aí, ó. Pode glorificar o nome de Jesus. Querido, uma igreja que nunca tinha passado de 5 mil. Como é que paga 15? Nós pagamos adiantado. Uma menina que ganha 300 reais, ela falou assim, metade do meu salário está comprometido. Ela depositou 150. A Elisa, 11 anos, mandou a mãe fazer bolo de pote, saiu vendendo na rua e 150 reais. Porque primeiro eu falei para os jovens e adolescentes, porque para não depender de Bolsa Família, que é mudar uma mentalidade. Não? Esse lugar já se tornou pequeno. Precisa colocar o pé. Não? Querido, a fé é uma loucura. Quem vai morar no céu e levanta a mão. A prova é que nós não vamos precisar nem fazer foguete. Nós vamos para o céu, fique em pé. A pergunta é, tem lenha para queimar? Não? Nós precisamos de lenha para queimar. Essa canção tem lenha para queimar? Tem lenha para queimar? Tem muita gente, queridos, que estão olhando para um lado e para o outro e falam assim, será? É possível? Quando você ama. Nessa noite, queridos, Deus te escolheu. Você não caiu de paraquedas neste lugar. Foi Deus que trouxe para você nessa noite. Aquilo que você não conquistou, você vai conquistar. E eu quero falar que os melhores anos não passaram não. Está começando agora. Os melhores anos. Nós vamos viver algo tão grande no Brasil para tocar em nações. Queridos, se você olhar aquela região, Vargem Grande, não tinha nem asfalto. Hoje a cidade inteira está asfaltada. As luzes eram uma cidade escura. Hoje, toda no LED. É só Deus que faz, querido. Eu quero nesta noite, querido, levante a mão para o céu. Feche teus olhos. Deus tem um propósito. Mas você precisa colocar o pé, que a água vai parar. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu estou diante de uma igreja apaixonada. Uma igreja que vai conquistar não só essa região. Eu vejo pastores que irão para outras cidades do Paraná, apaixonada por Jesus. Ori canta alabás, orianda alabás. Toma a tua decisão hoje e diga, Jesus, eu quero o complexo, em nome de Jesus, dá para nós, Senhor. Se você crê, sai da tua cadeira aí agora, dobra o teu joelho nesse altar e diga, Espírito Santo, eu quero, Senhor, eu não quero viver o normal. Não, Senhor. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua paixão? Deus te deu carro, Deus te deu casa, Deus te deu empresa. Mas para quê? Para que Deus te deu? Orianda alabá, canta alabá, chorianda alabá. Eu estou vendo colunas sendo levantada. Orianda alabá, canta alabá, chorianda alabá. Eu ainda tenho lenha. Ei, canta alabá, chorianda alabá. Pode queimar, Senhor. Pode queimar, Espírito Santo. Fome, sede. Eu ainda tenho lenha. Orianda alabá, canta alabá, chorianda alabá. Pode queimar. Pode queimar,
ainda tenho lenha. Pode, Senhor. Pode vir queimar. Ainda tenho fome. Orianda lava, canta lava, orianda lava. Recebe aí nesta noite a autoridade do Espírito de Deus. Nos tornamos, Senhor, responsáveis. A chama não vai apagar. não vai apagar a chama. Tornamos Orianda lava, canta lava, orianda lava. Orianda lava, canta lava, orianda lava. Eu ainda tenho fome. Fala isso nesta noite. Eu quero ganhar alma, Jesus. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Tem Eu fome, ainda tenho tem lenha. sede pela presença. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Canta lava, orianda lava. Orianda lava, canta lava, orianda lava. Eu ainda tenho fome. Senhor, dá um com pregos para essa igreja, meu Deus. Orianda lava, canta lava. Orianda lava, canta lava, orianda lava. Ei! Se abram os céus, o teu reino Orianda lava, canta lava, orianda nossa lava. fé está. Orianda lava, canta lava, orianda lava. Ei! Se abram os céus, Recebe aí nesta noite o teu reino a autoridade de conquista, a autoridade de conquista. Deus está entregando, Deus está entregando nesta noite. teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram. O teu reino venha mover a nossa fé. Que os céus fechados se abram. O teu reino venha mover. Faz a tua vontade, Senhor. Esperança estão em Deus, grande Deus. Ei. Sei que você está decidido hoje. Você que está aqui na frente, fecha teus olhos. Querido, Deus chamou o pastor João, a pastora Débora, não só essa geração, mas para ganhar a próxima geração. O avivamento no Brasil não está mais em denominações, está em uma igreja apaixonada por Ele, mas uma igreja que está determinada de sentir a dor pelas almas. Eu não consigo mais olhar tanta reportagem que dizer que a igreja evangélica está crescendo, mas a violência continua grande, a prostituição. Mas sabe quando é que vai acabar isso? Quando virar discípulo, quando a igreja começar a discipular, apaixonada por Jesus, e tocar nessa geração para as próximas gerações. Mas é hora, Deus está endireitando as nossas veredas, e nós vamos diminuir para que Ele cresça. Que nesta noite, que seja uma oração, dizer: Senhor, que adianta ficar na terra e ter tanta coisa, Jesus, e se não ganhar alma, Senhor? Eu não quero ser mais inútil aqui na terra. Faz uma oração de entrega nesta noite, querido. As tuas lágrimas,
é paixão por Jesus. Não tem como dizer eu amo a Jesus e eu não amo a pessoa, eu não amo a alma. Grita aí agora como Bartimeu: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele. Por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Fala nessa noite. É por Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Canta lá, chorando, orando, mirando, canta. Dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, aleluia, soberano em poder, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono Glória a dos Deus. meus dias. Querido, Deus mandou eu fazer algo aqui. Quero chamar a pastora Débora, por favor. Pastor João. As mulheres líderes dessa igreja, que são líderes de célula, ou de algum ministério, as líderes, só as líderes, as mulheres, os homens, cadê os homens que são líderes? Vem aqui rapidamente. Deus mandou fazer algo aqui. As mulheres que são líderes, sobe aqui, por favor. Os homens que estão líderes, pastora Débora, por favor, fica deste lado. Vocês vão levantar as duas mãos da pastora Débora. Os homens vão segurar as duas mãos. Querido, eu já preguei em tanto lugar. Desde os 18 anos. Hoje eu estou com 55 anos. Peguei muita vez em Curitiba, na Deus e Amor. Já estive na França, na Iugoslávia antes da guerra, na Bósnia. Mas quando nós orávamos aqui nessa canção, o Senhor mostrava espadas.
na mão de vocês, do lado da pastora. E assim também os líderes do pastor João. Era 300, querido. Estava junto com o Gedeão. Mas o que me chama a atenção não é os 300. Deus precisa dos purar e das purar. Porque Gedeão queria uma certeza, queria vencer a guerra. E essa certeza, o Senhor falou com ele: chama o purá. O que me chama a atenção, porque quem falou o nome foi Deus. Foi Deus que falou assim: chama o purá. E que vocês não sejam um purá nessa igreja, que sejam vários purá. As mulheres que sejam várias purá, para estar junto com a espada nas mãos do lado da pastora dela, e os homens do lado do pastor João. Querido, vocês são uma igreja madura. Sabe o que eu estou falando? 900 mil é como se fosse 9 milhões lá no Maranhão. E uma igreja de meninos, querido. Eu tenho uma igreja de meninos, de povo pobre, pessoas que a gente dá cesta básica porque não tem o que comer, o pessoal que não tem uma cama, tem rede, e vocês têm tudo para comprar, para conquistar, tudo. Mas muitas vezes nós ficamos presos naquilo que a gente tem. Eu guardo uma palavra do pastor Domingo, que nós precisamos olhar para 3 lugares. Primeiro é o cemitério, para onde a gente vai, o corpo. Segundo é o ferro velho, para onde vai o carro. Terceiro é o lixão, para onde vai os móveis. Vai acabar. Que som, que salão, que ar-condicionado, tudo bonito, querido. Tudo isso aqui vai pegar fogo. A única coisa eterna está aqui em nós. É a única coisa. A minha mãe, ela com 62 anos, eu nunca ganhei dela, Filomena Lima de Oliveira Santos. Ela levou num culto 68 pessoas. Eu estou falando de um culto. Sabe qual foi a estratégia dela? Pão sem manteiga com kisuke. Quem lembra do kisuke? Vermelhinho. Tem uns que não levantam a mão com vergonha, porque eu vou chamar de velho. Kisuke. Às 17 horas, foi chegando gente em casa e eu não sabia. Eu fui para a igreja. Daí veio a minha mãe. Ela falou para todo mundo: meu filho vai pregar hoje. Eu queria que vocês vissem meu filho pregar. Eu estou na porta da igreja, eu estou vendo a minha mãe vindo igual uma general, marchando assim, parecia uma procissão. 68 pessoas com a minha mãe. Até hoje eu nunca consegui ganhar da minha mãe. Eu já levei 22 pessoas num dia. Estou longe dela. Ela partiu. A nossa igreja era do lado de um bar. Não era conhecida como Deus Vivo, era a igreja do lado do bar, do risca-faca. Minha mãe parava o carro, ela falou assim: esse bar vai fechar e a Deus Vivo vai comprar. Eu disse para minha esposa: minha mãe está com Alzheimer. Como é que a igreja vai comprar algo de $500 000? Aquele do bar fechou e nós compramos. Não? Faltava 120 mil. Quem já viu falar do Judá Bertelli? Judá Bertelli. Eu estava orando, pastor João, meio-dia. Tinha passado o dia inteiro orando. Falei: Jesus, falta 120 mil e nós não temos dinheiro. De repente meu telefone tocou no altar. Ele falando em mistério, foi assim: assim diz o Senhor, eu já tenho 120 mil preparado. E desligou o telefone. Domingo, na celebração, eu digo: vira para o seu irmão aí, falta só 120 mil. Todo mundo assim: falta só 20 mil, 120 mil. Na segunda-feira, o médico católico falou: pastor, falta quanto? Eu digo: falta 120 mil. Falei: vamos tomar um café amanhã? Eu fui tomar um café com aquele médico. Ele tinha construído uma casa, ele tinha gastado 10 milhões. Você pode depois pesquisar na internet, coloca Dr. José Altino,
reconhecido na área do câncer no Brasil. Que não, eu fui tomar um café com ele no outro dia. Chegou lá e falou assim: é quanto, pastor? 120. Fala para o rapaz que eu vou transferir 30 mil e vou dar 3 cheques de 30. Cheguei no cara e digo: ou você recebe assim ou não recebe nada. Foi na hora, pastor. Cheque de quem? Doutor José Altino. Pegou o cheque na mesma hora e foi lá no banco e trocou o cheque. Foi pago. Depois aquele mesmo homem, sabe aquele bar? Ele quebrou o bar e virou a melhor sala das crianças da igreja. Eu queria falar assim. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, como um profeta, eu quero que vocês estendam as mãos para cá. O que esse casal determinar, Deus vai entregar nas mãos deles. Levanta a mão da pastora aí, as mãos levantadas dela. Levanta as mãos, você, levanta a mão levantada dele. Segura a mão dele levantada aí. Isso, levante. Agora a igreja, estende as mãos para cá. Nós vamos orar profetizando. Pai, nós oramos agora, Senhor. É o momento profético, Jesus. Isso aqui não foi combinado, Jesus. Espírito Santo, não estava na programação, mas já estava liberado do céu esse dia. E eu quero declarar sobre a vida desse casal, Senhor, e essa liderança que estão do lado deles, sustentando as mãos do pastor João, da pastora Débora, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, o tempo de avanço, e aonde ele pisar o pé, eles vão conquistar. Nós já estamos vendo o complexo, nós estamos declarando agora, Pai, recurso do céu liberado sobre esta igreja, e alma, crescimento, avanço do teu reino sobre este lugar, Senhor. As mãos deles sustentadas com a espada nas mãos, que é a palavra para vencer toda dificuldade, toda luta. Pastora, já tem mais de 1000 mulheres, pastora. Já tem mais de 1000 mulheres. E as mulheres valentes, mulheres corajosas, mulheres determinadas, alinhadas na vontade de Deus. Pastor João já tem mais de 1000 homens, guerreiros, que estão com a espada nas mãos para conquistar a terra, porque é coisas grandes. Amém? Bem forte para Jesus.